Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio, tudo bem com vocês? Vamos lá, continuar a nossa viagem através das páginas da Bíblia. Hoje, Êxodo capítulo 1, episódio 166 da terceira temporada, parte 3 do capítulo 1, beleza? Terceira e última parte para a gente encerrar o capítulo 1 hoje. Vamos lá. Estão comigo? Firmes? Animados? Então não sai daí que hoje a gente vai aprender muita coisa legal nesse comecinho aqui do livro de Êxodo, no capítulo 1. Vamos lá. A política de Faraó era uma política de medo egoísta, procedendo sob uma consideração aberta em busca da supremacia do Egito. O que quer que interferisse com essa supremacia seria, se possível, completamente varrido do caminho deles. O faraó estava lidando não com as necessidades do presente, mas com as possibilidades do futuro. Ele já estava imaginando o que aquele povo de Israel se tornaria, um perigo para eles, se multiplicando tanto. O faraó precisava estar observando todo aquele vasto e imponente reino, e outras nações só viram a superestrutura à distância e podem ser desculpadas de concluir que a magnificência repousava sobre uma base sólida. Na verdade, não. Podemos muito bem acreditar que o próprio faraó viveu uma vida de ansiedade incessante. As apreensões que ele expressa aqui trazem para nós uma boa amostra daquelas que passam continuamente sobre a sua mente. Observe que o objetivo dele era manter o número de Israel, da população israelita, dentro do que ele considerava os limites seguros. E para esse fim, Faraó começou tentando esmagar o povo de Israel. O faraó acreditava firmemente que se os egípcios pudessem se manter mais numerosos do que Israel, o Egito estaria perfeitamente seguro. Portanto, ele colocou essas pessoas em um estado de escravidão e opressão cada vez mais rigoroso. Observe que ele tinha vantagens peculiares de seu ponto de vista em tornar esse tratamento bem-sucedido. Os israelitas tinham até agora vivido uma vida que nós podemos considerar uma vida livre. Mas a partir daquele momento que eles se tornaram escravos, eles foram confinados sob a autoridade de capatazes implacáveis e tiveram que trabalhar duro, arduamente. O aumento extraordinário e alarmante do povo ainda continuava. Quanto mais os capatazes faziam para atrapalhar Israel, nessa questão específica do aumento numérico, eles pareciam cada vez prosperar mais. Então ele ordena que os filhos homens de Israel sejam mortos desde o ventre. Mas aqui ele falha de uma forma mais visível do que antes. Ele era um despota e acostumado a que outros fossem quando ele dizia vá e viessem quando ele dissesse venha. Mas agora ele se volta para mulheres que rejeitam cumprir a sua ordem. Mulheres que eram consideradas fracas e desprezadas, que eram consideradas que deveriam obedecer da maneira mais servil. E ele descobre que elas não obedecerão de forma alguma. Embora tenha falhado em atingir o fim específico que ele tinha em vista, ele não falhou completamente. Não. Ele, ao contrário, foi bem sucedido e com muito sucesso, visto que ao fazê-lo, ele efetivamente serviu ao propósito de Deus. Veja que ele não sabia que Israel era o filho daquele que nasceu de Abraão e Sara na velhice, ao contrário de todas as impossibilidades que existiam. E aquele povo se tornou, com o passar do tempo, escravos em espírito e também no corpo, pessoalmente tão indignos da liberdade
que quando eles vão receber elas mais na frente, nós vamos ver em alguns capítulos adiante, que eles desejaram imediatamente voltar aos confortos do Egito, como um cão que volta ao seu vômito ou como uma porca afundando na lama. Então o fracasso de Faraó mostrou quão real e poderosamente Deus estava presente com seu povo. Foi outro exemplo do tesouro estar em um vaso de barro para que a excelência do poder pudesse ser de Deus e não dos homens. E Faraó, por seu próprio sucesso em fazer o ferro ali, ferindo ali Israel, ele estava inconscientemente trabalhando para fazer com que a permanência de Israel no Egito fosse o tipo mais completo possível da escravidão tirânica do pecado. Assim como o Egito apresentou seu lado agradável no início, o mesmo ocorre com o pecado nas nossas vidas. Por um tempo considerável, o Egito parecia melhor do que Canaã. Havia milho no Egito, houve uma terra de Goshen, houve uma honra, confortos refletidos na relação dos filhos de Israel com o todo-poderoso José no Egito. O que os israelitas poderiam ter se tornado se o faraó não os tivesse perseguido? É vão especular. Tão vão quanto especular o que poderia acontecer ao pecador se ele pudesse continuar pecando sem sofrimento. Nós temos que agradecer ao faraó por nos ajudar a colocar diante de nós de forma tão clara a amarga escravidão do pecado e a grandeza daquela libertação pelo qual Deus nos proporciona dela. Deus se move de maneira misteriosa. Ele enche Israel com uma força pela qual, mesmo na escravidão e opressão, seu número aumenta milagrosamente. Mas nega a eles a força pela qual poderiam ter derrubado seus agressores. E agora nós podemos ver o porquê de todo esse tratamento misterioso. Pela obra de seu Filho, Deus nos enche de uma vida que, apesar de todos os desconfortos do estado atual, continua sem ser destruída e ainda aumentando e prosperando para um estado em que esses desconfortos serão desconhecidos. Então, ao mesmo tempo, Deus deixa claro que não podemos escapar de todos os sofrimentos que pertencem ao pecado. Aqui o Egito é essa tipologia, né? Esse tipo do pecado. Na medida em que semeamos na carne, devemos também colher a corrupção da carne. Nossa alegria é que mesmo neste mundo, em meio a toda tribulação e toda colheita dos resultados temporais do pecado, há também a oportunidade para outra e melhor semeadura e a consequente oportunidade para outra e melhor colheita. Então a escravidão que foi imposta ali, meus queridos, para impedir a multiplicação dos israelitas, quanto mais eles os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. O Egito foi longe demais para recuar. A inimizade de Israel era agora uma certeza e eles deveriam ser esmagados. Por serem compelidos a trabalhar na construção de cidades fortes, suas vidas se tornam amargas. Os israelitas eram politicamente fracos e a família patriarcal tornou-se uma total desorganização. Eles perderam o caráter doméstico, não tinham governo. Um povo nesse estado estava amadurecido para essa condição de escravidão. Uma vez que eles perderam a liberdade, eles estavam à disposição de Faraó para fazer o que Faraó quisesse. Do resto, um grande número provavelmente já estava empregado como trabalhadores forçados nas obras de construção do Faraó. Sobre estes foi proposto definir capatazes, chefes de tributo, para afligi-los com seus fardos. E os hebreus logo descobriram ali, conforme vai ser expresso posteriormente, que havia uma conspiração geral. Havia sido formada uma circunstância para roubá-los, prejudicá-los e oprimi-los. Sua subjugação nessas circunstâncias foi facilmente realizada. O que nós podemos aprender aqui em toda essa situação? Nós aprendemos aqui que os hebreus, sem dúvida, se corromperam muito no Egito. Se tornaram muito parecidos com as pessoas ao seu redor.
Este era para eles um pecado que não poderia ficar impune. Deus não pode suspender as suas leis, nem mesmo para o seu próprio povo. Se eles erram, eles devem, não menos do que outros, sofrer as consequências por isso, como sempre acontece. Não, eles serão punidos com severidade ainda maior do que outros por ofensas semelhantes. É isso que explica a amarga servidão de Israel. A nação pode afundar em uma condição que, ao mesmo tempo, uma retribuição adequada pelo seu pecado e uma imagem adequada da condição do pecador em geral. Pois o pecado, a escravidão, é uma escravidão interior, degradação, serviço rigoroso, amargura, miséria. É a escravidão da qual nada, exceto o poder do Deus Todo-Poderoso, pode nos redimir. Nós glorificamos a Deus por aquele que é maior que Moisés e que tornou possível o grande êxodo de volta à terra prometida. Na verdade, não precisamos nos maravilhar com nada no trato de Deus também no que se refere à sua igreja, quando refletimos sobre por quanto tempo e quão terrivelmente Israel foi afligido. A fé que suportou essa prova serviu como preparação deles. É agora manifesto, embora dificilmente pudesse ser visto então, quão necessária era essa aflição, prolongada através de gerações, sucessivamente, uma atrás da outra. Tudo isso aconteceu para afastar o coração das pessoas do Egito, para torná-los dispostos a deixá-lo, para tornar doce o pensamento de Canaã, a terra prometida para eles. Preste atenção nisso. Para quebrar a confiança em si mesmo e no homem, para levá-los a clamar fortemente a Deus por socorro. As mesmas razões, no todo ou em parte, servem para explicar por que Deus permite e impõe provações sobre nós mesmos. Se tudo fosse próspero, os corações de Israel naturalmente teriam se apegado às panelas de carne, suas esperanças teriam sido esquecidas, até mesmo seu Deus teria sido esquecido com o tempo. Então, às vezes as circunstâncias que nós achamos que são para nos destruir, são para nos trazer mais perto de Deus. E depois nós vemos no verso 17 as parteiras que temeram a Deus ali, parteiras hebreias, e mesmo por ordem do rei, elas não se tornaram assassinas de sua raça. Os instintos da humanidade vieram para frustrar este propósito de destruir as crianças. E o resultado mostra como é muito melhor, mesmo com algum risco, obedecer a Deus do que obedecer certas ordens dos homens. As parteiras não perderam nada, mantiveram uma boa consciência, foram notavelmente honradas e recompensadas. E Deus permitiu que elas tivessem as suas próprias famílias. Versículo 21 nos conta isso. A bondade demonstrada ao povo de Deus nunca falhará em sua recompensa. Esse capítulo está cheio de exemplos de mulheres, né? A mãe de Moisés, essas parteiras, a filha de Faraó, que também foi instrumento. Enfim, Deus usou muitas mulheres aqui no comecinho de Êxodo para realizar os seus propósitos. Deus abençoe. Eu te espero no próximo episódio, onde nós daremos início ao capítulo 2. Um abraço. Que você fique com Deus, caminhe com Ele, continue aprendendo mais da palavra de Deus, vindo até aqui para a gente aprender junto. Compartilhe, espalhe essa mensagem, traga mais gente para nós juntos aumentarmos cada vez mais esse grupo de gente animada para estudar a Bíblia, que está crescendo cada vez mais. Um abraço, até breve, tchau, tchau.